Boa noite. Agora vamos chamar nossa irmã Carla para ler a nossa ambientação da prece. Paz e alegria, meus irmãos. Nós vamos ler a letra da música Amor de Jesus, de Ariovaldo Filho. Olha a manhã que brilha na janela. Este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamante de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Olha a manhã que brilha na janela. Este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poesia flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que os amigos espirituais envolvam a cada um de nós que conseguimos chegar aqui e aqueles irmãos que por algum motivo não puderam chegar. Que assim seja, graças a Deus. Agora, teremos um momento de arte espírita com o vídeo da música Onde Está a Sua Fé, da 35ª Comerge do Polo 16, Betsaida. Construir uma nova era no que você acredita. Onde está sua fé? Estará em um lugar onde o vento levará. Onde está a sua fé? Acreditar é crer para construir uma nova era. Fé cega é viver na ilusão. A razão traz luz para caminhar, seguindo os passos de Jesus. Vamos com Ele praticar. Onde está a sua fé? Para papá, para papá, para papá, para papá. Bom, agora teremos nosso estudo com a expositora Icléia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, Campo Grande. Estamos continuando o segundo mês do projeto educativo doutrinário A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E o tema de hoje é Onde está a tua fé? Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, receber os abraços carinhosos, rever os amigos, é tudo de bom, né? Então é uma alegria estarmos aqui reunidos para mais um estudo, uma reflexão. E hoje é um tema que nos envolve, né? Quando se fala em fé. E eu gostaria de agradecer a casa por me oferecer essa reflexão. A começar pela música, que é feita por jovem. E já na música, deixa a gente nessa reflexão. Onde está a nossa fé?
Precisamos acreditar, crer para construir uma nova era. A gente sabe que fé é uma crença, é acreditar firmemente. Mas onde ela está em nós? Como é que a gente processa? A gente consegue no centro? Alguém tem uma caixinha de oferta da fé? A gente conquista com algumas palestras? Como é que é isso? Então é essa reflexão que a gente vai trazer hoje. Para a gente ir buscando nas palavras de Jesus, nas palavras dos grandes espíritos que nos ajudaram, que ajudaram na codificação, a buscar, a descobrir juntos onde está a nossa fé, baseado nessas reflexões. E aí ele coloca na música, no que você acredita? Será que está num lugar onde o vento vai levar? Quer dizer, é uma fé frágil. É uma fé que nem sempre está robusta como nós gostaríamos. Então a música diz muito também. É uma fé cega? E a gente sabe que ao buscar a doutrina espírita, uma das coisas que mais nos chama atenção, né? É quando você começa a frequentar, você ouve sempre fé raciocinada, fé raciocinada. Então não pode ser uma fé cega. E onde está essa fé? A gente deposita em Jesus? Em Deus? Deposita no nosso próximo? Deposita no presidente da casa? Onde está? Vamos reflexionar juntos com mais uma noite de estudo. Vamos ver se está funcionando aqui, né? Aqui tem uma abertura da onde a gente fez a pesquisa. E aqui a gente faz essa reflexão dessa busca, dessa tentativa do dia a dia de entender para melhor trabalhar. Naturalmente, em nós, e a maioria de nós, quando ouve a palavra fé, imediatamente relaciona a religião, né? Fé está relacionada à religião. Quando nós começamos a estudar a doutrina, a gente percebe que não está. Não está relacionada à religião, e sim à religiosidade. A nossa condição espiritual. Porque nós somos espíritos, já sabemos disso. Não importa a religião. Aliás, não importa se tenhamos religião. Não importa, somos espíritos. E todo espírito tem gravado em sua consciência a nota do Criador. Deixou tudo em nós para que a gente pudesse desenvolver. Não importa onde, não importa quando, mas vamos desenvolver. E aí está o salto, a possibilidade, a fé, a crença, a certeza. Ela nos dá esse andar mais vigoroso, essa atitude mais assertiva em nossa jornada terrena, nos preparando para a jornada espiritual. Se nós pegarmos as palavras de Jesus, ele está sempre nos orientando para o futuro, nunca é para o presente, é para o futuro. É para que a gente olhe a nossa jornada. E quando ele fala da fé, ele vai mostrando quanto nós precisamos ter fé, acreditar. Ele não faz relação com ele, nem com o Pai. Ele deixa ali para que a gente reflita já nesse momento de hoje. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Eu trouxe a passagem toda porque ela é interessante, tá?
Eu acho que eu não consigo ler no celular, não. Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. E fizeram o seu largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas. Apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: quem é esse que manda até os ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem? Não vou comentar. Nós vamos voltar para responder Jesus. Jesus fez esse questionamento para os seus discípulos. Por quê? Para quê? Era uma crítica? Era uma advertência? Por que essa frase? Então nas nossas reflexões, nós vamos ter condições de responder. Lá no finalzinho, daqui a alguns minutos. E aí a gente continua aqui, trazendo fé. E esse monte de interrogação. Porque quando eu peguei o tema, eu também fiquei assim. Como atrapalhar a fé? Como? Porque a gente está acostumado a receber capítulo X, Y, né? Fé, caridade, fé e amor, fé e coragem, fé e esperança, mas fé, onde está a nossa fé? E eu fiquei me perguntando por muitos dias, tentando essa resposta. E aí eu busquei em todas as possibilidades, tudo que me vinha, tudo que aparecia, tudo na minha leitura, e fui selecionando e trouxe para vocês só pequenas falas da fé. E diz assim para a gente: a fé sem obras é morta. A fé exige esforço, dedicação, perseverança. Se tiver de fé com um grão de mostarda, a fé não se impõe, adquire-se. Sua fé te curou. A fé move montanhas. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho. A fé é proveitosa quando é ativa e não se entorpece. A fé é a confiança que se tem para realizar algo, a certeza de alcançar um determinado fim. E aí, a nossa busca é uma resposta para onde está a fé. Reparem em cada citação. Olhe com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Todas elas não indicam nada externo. Todas elas indicam para nós. A fé sem obras é morta. Obra de quem? Nossa. Não adianta dizer tenho fé se eu não estiver pondo a minha fé nas minhas obras, nas minhas atitudes, nas minhas relações, nas minhas atividades. Né? É como se fosse assim: teremos um novo evento no CELC. Novo evento não, novo projeto da família. E se a gente não tiver a fé e dizer, vai dar certo, aliás, já deu. Sentou-se, programou-se, planejou-se, já deu o primeiro passo. É a fé, é a obra, é botando em movimento o que nós queremos como realização. Para nós, a fé não se impõe, adquire. Quem? Quem vai adquirir fé? O vizinho? Meu irmão? Nós temos um hábito, né? Você precisa ter mais fé. Mas ele diz que aqui não se impõe, não se sugere, se adquire. Nós. A fé move montanhas. Isso é uma fala de Jesus, né? Que se nós tivéssemos a fé
do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas, isto é, de agir até no impossível, naquilo que aparentemente é impossível. Basta a fé. Basta a fé, mas a fé sem obra é morta. Então, basta a fé acompanhado das suas obras, do seu movimento, do seu trabalho, do seu desejo. Fé, mãe da esperança e da caridade. O que significa isso? Sem ela, a caridade, a esperança, ela não vai desabrochar em nós. Porque a esperança precisa da fé. Ter esperança é você acreditar na possibilidade. Praticar a caridade, o amor ao próximo, né? Lembrando que caridade e amor são palavras, né, que tem até as reflexões das traduções, que eram palavras similares, né? Tanto é que a gente pega aquela fala de Paulo, quando ele fala do amor, alguns textos destacam como caridade. Então, quando a gente fala de amor, de caridade, é preciso ter fé, acreditar naquela possibilidade, naquele intento com aquele irmão, naquele trabalho que a gente vai realizar. Enfim, todas essas condições aqui colocadas estão sendo trazidas para nós. Não há nenhuma que eu possa dizer, oba, essa eu deixo para você resolver. Não. Todas elas buscam em nós, vocês podem olhar uma por uma, pensar e analisar, elas vão buscar em nós esse alicerce, essa construção. E assim a gente vai começando a moldar a resposta que vamos dar para Jesus, né? E por que Jesus fez essa pergunta? Por quê? E aí, continuando aqui, nós pegamos as instruções dos Espíritos que diz assim para a gente: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Aí está o resumo do que a gente estava aqui reflexionando. Então, a fé é um sentimento inato. O que significa? Nasceu conosco. É nosso. Está dentro de nós. Né? A gente pode dizer assim, nossa, mas eu conheço uma pessoa que não tem nenhuma fé. Ele pode não ter a apresentação da fé como nós queremos que ela se apresente. Mas todos nós temos em nós, lá dentro de nós, lá na nossa consciência, todo o nosso perfil e que nós sabemos que somos e às vezes duvidamos. Duas situações que a gente não pode esquecer, né? Que somos filhos de Deus, espíritos imortais. Então está lá dentro de nós essas informações e que nós sabemos que nem sempre o nosso esforço, daquele momento, de uma atitude, de uma tarefa, de um trabalho, nem sempre o retorno, o resultado, a graça, a bênção, como quer que chamemos, vai vir no mesmo instante. Às vezes ele demora, às vezes ele demora uma encarnação inteira. Então, como ele diz aqui, esse é um sentimento de destinos futuros. Por quê? Quando ele diz que nós temos o germe da fé, todas as informações necessárias, não significa que era quando eu nasci bebê. Não. Era quando eu nasci espírito que eu recebi essa informação. Mas quantas encarnações eu já ultrapassei? E quantas ainda eu terei que retornar? E à medida que eu venho e passo a minha trajetória, a lógica que nós temos é
cada encarnação melhorar um pouquinho, não é esse o objetivo? Cada encarnação fortalecer a nossa fé. Cada encarnação afirmar em nós a nossa condição de filhos de Deus. Cada encarnação afirmar definitivamente que nós somos espíritos imortais. Porque isso, concretizar em nós como uma aprendizagem, ela vai ser uma mola propulsora da minha fé. Porque se eu sou filho de Deus, eu não vou ter dúvidas nenhuma. Nenhum momento de dúvida, nenhum momento de descrença, nenhum momento de desespero. Mas nós estamos no processo, ainda temos momento de descrença, momento de desespero, não é verdade? Ou sou só eu que tenho isso? Acho que não, né? A gente ainda tem momento de desequilíbrio, porque ainda não está solidificado essa aprendizagem, esse presente de Deus em nós, essa certeza que vai fazer com que a nossa fé seja robusta. Nada vai nos abalar, nada. Absolutamente nada. Mas nesse momento, espíritos ainda, de volta e meia, perdemos o equilíbrio, ainda precisamos renovar as nossas forças, buscar esse entendimento. E aí a gente vai dizer assim, como? Como é que a gente pode trabalhar em nós essa possibilidade? Como é que a gente demonstra que nós estamos querendo aprender, queremos melhorar, queremos ter essa fé concretizada em nós? Será que é vindo todo dia para o centro? Será que é decorando o Evangelho? Falar tanto de fé, né? De repente, se a gente decorar o Evangelho inteiro, a gente consegue conquistar essa fé? Será? O que vocês acham? É uma boa pedida? É uma boa sugestão? Não, né, companheiros? Não é. Se a fé precisa de obra para concretizar em nós, se a fé é aquela que se alicerça no trabalho, que a gente leu ali como sugestão, se a fé é proveitosa quando ela é ativa, então nós precisamos demonstrar essa fé ou essa possibilidade de conquista da fé de outras formas. E aí eu escolhi um companheiro para nos ajudar. Demonstração da fé não é pregação religiosa, mas posição diante da vida. É posição diante da vida. E a gente vai perceber o quanto nós estamos amadurecendo como espíritos que somos, que todos nós já sabemos que esse corpo é nossa ferramenta transitória, temporal, que eu vou deixar e vou continuar. Então, o que eu estou fazendo, utilizando esse corpo nesse momento para conquistar esse atributo, essa fé verdadeira, essa certeza, né, de que a gente deseja não se abalar, ter certeza de que esse planeta tem uma orientação espiritual, de que Deus é o Criador, está acima de tudo. Parece uma coisa tão óbvia. Aí a gente liga a TV, a gente entra na internet, a gente vê as notícias e o nosso pensamento nos trai. Talvez não mais as nossas palavras, não mais fazemos comentários a respeito de que aquilo é impossível, ou como pode isso acontecer, que a gente fazia, né? Mas o pensamento ainda nos trai e a gente pensa dessa forma. Esquece que tudo faz parte desse processo de aprendizagem e de crescimento. E hoje, especificamente falando da fé, e a gente vai entendendo isso de uma forma de que a fé é que nos dá o equilíbrio. A fé é que nos faz ver ultrapassar esses conflitos como coisas, entre aspas, menores. Porque a coisa maior eu tenho que fazer. Sou eu que vou fazer. O meu legado que eu vou deixar.
não me preocupar com o que está acontecendo e fazer o meu legado. Porque o que está acontecendo hoje na humanidade, e a gente sabe disso por N, né, notícias, orientações, é que a gente está muito preocupado com o que está acontecendo e está ficando doente. E essa doença que a maioria de nós está adquirindo, doenças mentais, significa desequilíbrio. Não está deixando a gente executar o nosso legado. Das coisas simples, cuidar bem de uma família, ser um bom trabalhador, ser um homem que movimenta a sua espécie de forma para o bem, porque a gente está sendo cerceado por nós mesmos. E aí, se a gente olhar isso aqui, por exemplo, ó, demonstração de fé não é pregação, mas a forma como a gente se posiciona diante da vida. Aí tem algumas posições ali, que a gente vai analisar junto, para ver se realmente isso tem a ver com fé. Respeitar as leis que regem a vida em sociedade. Por quê? Tirar essa ideia de que para você ter fé, você precisa estar dentro do tempo religioso. Se você é uma pessoa do bem, que respeita as leis da sociedade que a gente vive, você está fortalecendo em si a fé em você mesmo, a fé no outro, a fé naquilo que te dirige e vai elevando essa fé. A fé na certeza de que somos amparados dia a dia, minuto a minuto, pelos Espíritos, por Jesus, por Deus, que está sempre ao nosso lado. Então, é preciso que a gente faça a nossa parte. O que tem a ver respeitar as leis que regem a vida em sociedade? Porque se a gente não respeitar essas leis, nós vamos estar à margem da lei. Nós vamos estar sujeitos a punições civis. Nós vamos estar contradizendo o nosso objetivo maior. E muitas vezes isso fica claro. No trânsito, passa à frente do outro, corta pelo lado errado. O que isso tem a ver com fé? Aquele indivíduo não está respeitando o seu irmão. Ele não está tendo a certeza de que ele precisa fazer a parte dele para que o outro seja contemplado também. Então são pequenos detalhes na nossa vida que a gente vai abandonando. E em algum momento de nossas vidas a gente vai se achar um ser descrente. Não acredita no seu irmão, não acredita no homem, não acredita na justiça. E aí, esse não acredita vai chegar até a descrença da nossa própria existência. E aí começam os nossos conflitos existenciais que estão aí, populando. É só perguntar a um amigo que trabalha nessa área que vocês vão ver. Consultórios lotados. Porque a gente não está dando conta de caminhar com os nossos conflitos existenciais. Daquilo que a gente faz e daquilo que a gente deixa de fazer. Outro ponto aqui que ele fala, lutar contra os vícios conquistando virtudes. É uma demonstração de fé. Porque se eu acredito na minha possibilidade, se eu tenho fé na minha força, na minha vontade, eu vou lutar contra um vício e vou tentar conquistar uma virtude. Porque a gente sabe, já aprendeu também, que não é aconselhável você eleger algo negativo e ficar brigando contra esse algo negativo. O ideal é que a gente busque algo positivo e conquiste algo positivo. Porque a conquista do positivo elimina o negativo. Automaticamente, quando você der por si, você já está livre daquele vício. Você conquistou uma virtude e abandonou um vício. Porque ao invés de a gente lutar contra um vício que é desgastante, é decepcionante, é frustrante, a gente luta para a conquista de alguma coisa boa. E de repente, o vício ficou de lado. Parece uma coisa simples. E outra, o que tem a ver com fé? É a fé em nós mesmos.
é o que a espiritualidade chama de fé humana. Nós precisamos acreditar em nós. Nós precisamos ter essa certeza de que somos capazes. Que somos capazes. Aí a gente vai começar a entender a fala do Cristo. Não compactuar com relaxamento moral que se tornou comum na vida pública e privada. Então é um comportamento aqui todo enumerado de um homem de bem. E que isso afeta a nossa fé. Porque se eu não acredito no ambiente que eu vivo, se eu não acredito no trabalho que realizo, se eu não acredito em nada que me diz a respeito, como é que eu vou acreditar num mundo melhor? Como é que eu vou acreditar que faço parte desse mundo no momento certo, na hora certa, no lugar certo e estou aqui para contribuir para esse mundo melhor? Vai ficar muito complexo, muito difícil de acreditar. E acreditar está ligado diretamente à fé. Diretamente ligado. Quando eu desacredito, eu perco a fé. Não conquisto essa fé. Eu fiquei buscando, lendo alguns trechos, alguns livros. O Antigo Testamento fala muito também. E fiquei pensando nas inúmeras traduções, né? Versões, traduções. E a palavra fé, alguns momentos, ela tem quase um sentido muito claro de que poderia ser substituído por acreditar na sua força. Porque quando a gente acredita em nós, a gente tem certeza do resto. Está certo. Se eu acredito que sou filho de Deus, eu vou ter tranquilidade de me movimentar nesse mundo tão complexo. Se eu acredito e sei que sou um espírito imortal, eu vou trabalhar com essa sensação dessa imortalidade em mim. Então a fé tem muita ligação com nossas atitudes no dia a dia. Então muitas vezes quando a gente fala assim, acho que ele não tem fé, ou ele não me parece uma pessoa de fé, a gente quase que associa ao comportamento religioso, à atitude diante de algum fato que aconteceu na igreja, no centro, onde quer que seja, em relação a Jesus, em relação a Deus, mas nunca em relação a Ele mesmo. Então nós precisamos começar a olhar para a gente dessa forma. Onde está a nossa fé? Eu queria tanto trabalhar, arrumar um trabalho. Movimentou a sua fé? Estudou, fez um curso, se inscreveu no concurso, movimentou seu desejo, movimentou a sua crença, movimentou a sua fé. É preciso trabalhar, porque nós trazemos, né, de outras vertentes religiosas, de outras situações que com certeza já passamos. A gente não pode esquecer, gente. Abril, nós somos o bebezinho que vai fazer 168 anos só. Certo? É uma doutrina que esclarece, mas há 168 anos só. Esclarece. Porque a base da doutrina existe desde sempre. Mas o esclarecimento chegar em nossas mãos é muito pouco tempo. Então nós já depositamos a nossa fé, a nossa crença, no amuleto, numa oração, numa promessa, numa troca, numa barganha com Deus. E aí a gente descobre na doutrina que não é bem assim. Aí a gente descobre que as palavras de Jesus são claras, a gente que não entendeu. Que é preciso buscar para achar, que é preciso bater para a porta se abrir. É preciso que a gente movimente a nossa vontade para que a nossa fé se fortaleça. E se a gente delegar a outro, nós vamos ficar sempre na nossa fragilidade da fé, sempre não acreditando.
porque a gente delegou a outro para realizar por nós. Não corromper ou se deixar corromper. Está falando sempre do posicionamento, né? Por a verdade acima dos interesses pessoais e materiais. Difícil, muito difícil. Porque muitas vezes a gente ainda é um ser que mente para amenizar alguma coisa, facilitar alguma coisa, até para nós mesmos. Então, a mentira, vamos melhorar, a falta de verdade em nossas vidas enfraquece a nossa fé. Porque quando a gente mente, a gente não acredita em nós. A gente precisa de ter algo falso no nosso caminho. Então, quando a gente põe a verdade acima dos nossos interesses, fica mais fácil depois concretizar essa fé em nós. Conviver com tudo e com todos, sem abrir mão da fé em Deus e do respeito às suas leis. Reconhecer-se criatura e confiar no Criador. Fazer de nossas atitudes exemplos de bons cristãos. Essa é uma forma de mostrar que estamos trabalhando, estamos nos envolvendo, estamos desejando ser um espírito, um homem de fé. Que nada vai nos abalar diante dessas nossas condutas no dia a dia. Porque se a gente fixar a nossa orientação dessa fé que queremos conquistar só dentro do templo religioso, é complexo, porque a gente vive a maioria dos nossos dias na comunicação com outros irmãos, no nosso trabalho, no ônibus, na rua, não é assim? Então a gente precisa estar atento nessa nossa condução. Como é que eu, o tempo todo, reconhecer-se criatura e confiar no Criador? É o tempo todo, não é só dentro do templo, não é só dentro da casa espírita, é o tempo todo. Quando a gente se reconhece filho de Deus e tem certeza do seu amparo, isso é fé. E quem é que vai nos dar essa fé? E aí, continuando aqui, eu acho que eu li o outro e não mostrei para vocês, mas não tem problema. Eu tiro aqui, ó. A fé consciente, inabalável, leva o homem a compreender a transitoriedade da vida na Terra, dando aos valores materiais a importância relativa que eles têm para o espírito imortal, não se prendendo a eles, mas buscando usá-los em favor de outros, a fim de suavizar os sofrimentos alheios. Essa é uma situação interessante, porque a gente fala muito isso e não se liga, nunca vi nada, frases, sugestões ligadas na fé. A gente fala muito, não olhe desapego, cuidado com os bens materiais, priorize os bens espirituais, né? Jesus já deu a dica, olhe, não acumula tesouro na terra, porque na terra ele se destrói, acumula tesouro no céu, são sugestões. Por que isso? Aí vem a ligação com a fé. Se nós temos a fé consciente, né, uma fé que não vai me derrubar, é inabalável, então eu vou ter esse olhar também, eu vou compreender essa imortalidade que a gente estava falando. Então os bens materiais eu vou associar. Se eu estou aqui trabalhando a minha fé, na certeza de que sou um espírito imortal, os bens materiais também são transitórios, passageiros. Por que essa observação? Porque a maioria de nós fica abalado na nossa fé exatamente em função dos apegos materiais. Os apegos materiais ou os desastres materiais em nossas vidas, eles nos desequilibram e deixam a nossa fé frágilzinha, não fortalece a nossa fé.
Quando a gente fala aqui dos valores materiais, a gente está falando no geral, não está falando de coisa só não, tá? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender que, por exemplo, um sentimento de posse por alguém também é um apego material. E a gente não precisa nem citar exemplo, é só ligar a TV. Né? Esses desastres que estão acontecendo, esses crimes que estão acontecendo, feminicídios ou não, criança, idoso, não gostei de você, exatamente os apegos às questões materiais. Ah, não, ele fez isso porque gostava muito. Não, não gostava. Amor liberta. Amor, quem ama de verdade, liberta. Quer a felicidade do outro. Quando isso não acontece, não é amor, é posse. E quando é posse, estamos falando aqui dessas posses que nos desequilibram, que não temos mais a fé como bandeira para nos ajudar a resolver. Porque vamos nos desequilibrar, não vamos mais acreditar na possibilidade de melhora, de retorno, de facilidade, de que é um momento, de que aquilo vai passar, que tudo passa, nós vamos nos desequilibrar. Então, esse chamamento aqui é muito interessante. Quando a gente tem a fé, a gente aprende também a entender que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Menos Deus. Né? Então, se eu sou um filho de Deus, estou tranquilo. Vai doer? Vai. Vou me chatear? Vou. Mas não vou me desequilibrar. Não vou perder isso. Continuando aqui. O poder da fé, isso aqui é científico. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Eu peguei outra de Jesus, para vocês não tirarem cola. Certo? Lembra daquela passagem? Leva o menino lá com crise, né? Apareceu uma epilepsia, uma convulsão. Ninguém conseguia tirar. Em alguns capítulos fala que ele estava obsediado. Ninguém conseguia resolver. E Jesus resolveu. Mas Jesus disse para aqueles que estavam tentando: se não curastes, é porque não tinhas fé. E a gente está vendo falando o quê? Fé é vontade, fé é ação, fé é equilíbrio, fé é força, fé é desejo de realizar, certo? E aqui ele dá uma informação científica. Que a nossa fé, olha bem, recebe uma ação magnética que nos oferece a possibilidade de mexer, transformar o fluido que está à minha volta. Você vai dizer: nossa, eu vou virar um magnetizador. Não. Simples. Você está numa situação, tem uma confusão ali, você se concentra, faz uma prece, que é a sua conexão, que é a nossa conexão, né? A prece, conectou, daqui a pouco você se sente apaziguado. O que aconteceu com aquele ambiente que você está ali no seu cantinho? Você conseguiu modificar aquele fluido e mostrou aquele fluido de paz. Muitas vezes, se a nossa fé for bem robusta, se a gente estiver com a vontade séria, desejosa, sem crítica, sem apontamento, sem julgamentos, a gente consegue, inclusive, envolver aqueles que estão no conflito.
porque nós somos capazes de mudar o fluido. Quando a gente estuda fluido, algumas pessoas aqui com certeza já estudaram, a gente aprende que o fluido não tem nenhuma característica. Ele é modificado pelo ambiente. E quem está no ambiente? Nós. Quem tem a força da mudança? Nós. Então a gente pode modificar para o bem e pode modificar também negativamente. Então, com essa certeza, por que ele põe fé? Fé é a força, fé é a vontade, fé é o desejo ali de concentrar e você desejar que aquilo aconteça. Já estão buscando a resposta de Jesus? Já, né? E aí, continuando aqui, ele diz assim: se todos, está no Evangelho também, se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, ele fala nesse capítulo até da cura. Nós não sabemos o poder que temos. Ainda não sabemos. E ainda não temos a disciplina para concentrar todo esse poder, que é uma disciplina. Por isso que o estudo está sempre voltado nesse capítulo que eu peguei, lá da fé. Vocês pegam também para dar uma olhadinha, o capítulo 19. Ele vai falando todos esses detalhezinhos aqui. A gente tem poder, força, vontade. E se a gente souber usar, a gente consegue realizar, ele diz aqui, até prodígios. O que é isso? Quando alguém fala que é uma coisa, milagre, olha, isso é impossível. Tudo que Jesus fazia, né, gente? Ele concentrava e realizava. Por quê? Ah, mas Jesus, né? Mas Jesus é um espírito que também caminhou, que também conquistou e estava naquele nível e agora está muito mais. Mas nós vamos chegar lá. E a gente pode começar dessas pequeninas coisas. Você está lá com o filho, com algum probleminha, algum distúrbio, alguma situação que está numa irritabilidade dentro de casa. Você pode usar esse poder. Espera o bichinho dormir, fica mais fácil, que a gente não é tão forte, né? Espera o bichinho dormir. Quando ele dorme, o espírito fica mais sensível às comunicações, senta e faz uma prece, orienta, conversa, bota todo o seu poder do amor naquela criança. Depois de manhã, vamos ver o resultado. Mas se a gente sentar ali achando que isso é bobagem, se a gente sentar achando que não tem essa força, se a gente reclamar da situação enquanto ele está dormindo e ele está captando, aí não vai funcionar. Por isso que esse espírito protetor, lá no capítulo, ele fala, a hora que nós tivermos essa certeza, esse poder, como nós vamos direcionar melhor as nossas vidas. E a gente sabe que é o processo esse. Se a gente sabe, quando a gente vai estudar, que nós estamos no mundo de provas e expiações ainda, e que vamos caminhando para o mundo de regeneração, então, naturalmente, também nós vamos ganhando esses poderes com mais tranquilidade, né? Com mais certeza. Essa fé vai ficar mais robusta, porque nós vamos ter certeza do que está acontecendo. Que é muito desequilíbrio à nossa volta. Por isso, a nossa responsabilidade. Porque a gente sabe. A gente sabe.
Então, se a gente entra na mesma vibe de uma situação conflituosa que está no meu bairro, que está em volta de mim, se está acontecendo ali na TV e eu estou entrando na mesma vibe, é irresponsabilidade nossa. Porque nós sabemos que não podemos fazer isso. Se a gente falar assim, lá dentro da cabecinha agora, mas não dá, né? Toda hora tem isso, não veja. Então é um processo de aprendizagem para que a nossa fé seja robusta e atenciosa. Então, a nossa colega já se aproximou, já disse, pode parar daqui a pouco, e aí eu vou voltar para Jesus. Então eu vou ler de novo. Só para lembrar que Jesus estava dormindo, certo? Tirando, né, uma soneca. Começou a entrar água no barco. Ali diz que eles agitaram, foram lá tentar tirar água. Fizeram alguma coisa? Não. O que eles foram fazer? Pô, chama Jesus, né? Mestre, olha, estamos no perigo. Aí o que Jesus está? Onde está a vossa fé? O que ele quis dizer com isso? Alguém quer ajudar? Fala. Ninguém se movimentou para fazer nada. Nada. Por quê? Sabendo que Jesus estava lá, gente. Eu também acho que não ia fazer isso, entendeu? A gente faz isso em casa? A gente faz isso em casa, gente? Tem uma situação difícil, você não resolve, você liga para alguém, você pede socorro. Mãe e pai, por favor, só não façam aquilo que é contrário a todos os ensinamentos religiosos, espirituais e psicológicos. Quando seu pai chegar, ou então quando sua mãe chegar, não façam isso. Por favor, tira a autoridade, tira o respeito, tira a confiança, tira a fé. Porque é preciso ter um relacionamento de confiança na educação. Então, quando Jesus diz, onde está a vossa fé, ele quer dizer, por que você não orou? Por que você não pediu para acalmar? Por que você não tirou a água do barco? Onde está a sua fé? E onde está a nossa fé? Está onde, gente? Dentro de nós. Dentro de nós, na nossa consciência. A gente não pode botar a nossa fé na mão do outro. A gente não pode botar a possibilidade de melhorar na mão do outro. Somos nós que temos que trabalhar. Somos nós que temos que buscar essa fé. Somos nós que temos que, a cada dia, concretizar em nós essa fé. E aí, com a companheira que pegou essa imagem, esse desenho tão lindo, né? Jesus ali. Olha esse olhar de Jesus, se ele está dizendo para essa criança. Olha, sua fé está aqui, ó, no seu coração. É você que tem que cuidar da sua fé. É você que tem que cuidar da sua consciência, dos seus atos, das suas atitudes. Somos nós que vamos colher o que nós semeamos. Portanto, a fé, a concretização da fé em nós é nossa responsabilidade. Hoje, frágil ainda, mas a certeza de que um dia ela será robusta, né? Aí, mas Jesus mandou parar a tempestade parou. Imagine a potência da fé de Jesus. Ele mexeu com os fluidos? Mexeu com os espíritos envolvidos naquele evento? Mexeu. Ele era capaz disso? Sim. Talvez nós não sejamos capazes agora, mas seremos um dia. Mas nós podemos acalmar os ânimos da nossa casa. Nós podemos acalmar uma confusão do nosso vizinho. Nós podemos aliviar uma dor do nosso irmão com a nossa fé. Assim, eu vou fazer uma oração para você, meu irmão. Então, põe a sua fé naquela oração. Coloque ali todo o seu desejo, a sua vontade, que vai funcionar. Porque nós estaremos modificando
os fluidos que estão à nossa volta. Então, vamos conquistar uma fé robusta, né? Nós que desejamos retornar nesse planeta, né? Eu pelo menos desejo retornar nesse planeta e ainda participar desse mundo na sua próxima jornada. E aí, para a gente encerrar, vamos ficar com uma orientaçãozinha do Espírito José, o Espírito Protetor, também do mesmo capítulo. Ele diz assim, para a gente, quando fizer esse trabalho com a nossa fé, ter a fé raciocinada, a fé consolidada, a fé conquistada por nós, porque só assim é uma fé verdadeira. Ele disse assim, amai a Deus, mas sabendo porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos. Ele é um espírito. Então, estou falando dele. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Não é assim que Jesus falava? Sua fé te curou. Somos nós, com a nossa força, que temos, que vamos melhorar esse mundo que desejamos. Cada um no seu espaço, cada um no seu legado, cada um fazendo a sua parte. Não é pequena, é importante. Lembra-se de Maria Teresa de Calcutá? Quando alguém a criticou, dizendo, Madre, o seu trabalho é uma gota no oceano. O que ela respondeu? Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Então, que sejamos nós os conquistadores da nossa fé, sem esperar pelo outro, fazendo agora para colhermos o futuro. Muito obrigada casa, por essa oportunidade de reflexões. Agradecemos à irmã Cléia por essas palavras. Então, vamos acalmar nossos corações, tranquilizar nossas mentes e, primeiramente, agradecer a Deus por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui escutando essas palavras tão bonitas. Que essas palavras possam nos encher de amor e de fé. Que possamos levar essa fé nos nossos caminhos, nas nossas dificuldades, nos momentos fáceis, e que os amigos espirituais nos envolvam com amor e com paz, com a tranquilidade que precisamos. Que possamos seguir o caminho do Mestre Jesus, esse caminho tão bonito, esse caminho de luz. Que lá fora possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e obrigada pela presença. Até sexta que vem.